A pejotização, que a gente chama de pejotização, ela é um braço da precarização das relações de trabalho. Ela não representa outra coisa que não seja a precarização das relações de trabalho. Por quê? Porque, a rigor, o que ela faz é tirar o trabalhador de um conjunto de proteções cuja contratação vou dizer assim, tradicional, assinatura da carteira de trabalho, garante, e ele fica excluído disso. E há várias perdas, há várias é, consequências disso. A primeira e óbvia é esta: há uma precarização do trabalhador. A segunda, há um rebaixamento, no final das contas, do nível de renda do trabalhador. Muitas vezes o trabalhador faz uma conta imediata de que ele, pejotizado, ele pode ganhar uma remuneração mensal imediata, um pouco maior, talvez, do que aquela que ele teria se ele estivesse com a carteira assinada. Mas isso é um engano, porque no médio e longo prazo ele perde. Ele perde não tendo a garantia de um fundo de garantia, o FGTS. Ele perde no sistema previdenciário, porque dependerá dele fazer os seus recolhimentos. E muitas vezes, para ter esse imediato na mão, ele deixa de fazer aquilo, ou vai fazer no mínimo possível, para que lá na frente ele tenha apenas um salário mínimo. Então, essa é a primeira coisa, ela representa uma precarização, ela falseia a ideia de liberdade e de que para o trabalhador é mais benéfico, até porque mais de 90% dos trabalhadores que são submetidos à lógica de pejotização têm salários de até R$ 6.000. Nós não estamos falando daqueles que a reforma, inclusive, considerou como hipersuficientes, são aqueles que ganham 2 vezes e meia o teto da Previdência, né? Hoje perto ali de R$ 20.000. Não é para esta gente. É para o trabalhador que já é um trabalhador precarizado dentro até do próprio sistema tradicional. Ele fica mais precarizado ainda. Mas tem uma segunda coisa que agora tem vindo de forma mais incisiva por aqueles que são contrários, né, à pejotização. O nosso sistema previdenciário, bem como o sistema de garantias criado pelo fundo, pelo FGTS, ele tem sofrido muito. Porque o trabalhador na informalidade, que deixa de recolher, ele tem produzido um buraco nas contas da Previdência. Porque em algum momento esse trabalhador precisará da Previdência. Lá na frente, ainda que por idade apenas, ele acessará um benefício, mas ele não tem contribuído. A Previdência tem deixado de receber contribuições por conta da pejotização. A mesma coisa o fundo de garantia. E o fundo de garantia ele tem uma importância social imensa. Porque o fundo de garantia, por exemplo, financia obras de habitação, financia obras de saneamento básico. Isso vem com dinheiro do fundo de garantia. Ora, se a gente começa a minguar o fundo de garantia, porque não temos o aporte desses milhões de trabalhadores que estão fora do sistema porque estão precarizados, não é apenas o trabalhador que deixa de ter o direito de acesso a este fundo. É o próprio Estado brasileiro que deixa de ter um investimento importante para a habitação, para saneamento básico, para algumas obras públicas estruturais importantes, porque esse dinheiro vem do fundo. Não é? Não é à toa que o fundo é remunerado. O governo usa este fundo para garantir o financiamento dessas obras e devolve com uma remuneração, não é? Com uma poupança forçada, devolve ao trabalhador com uma remuneração esse dinheiro que ele antecipou o uso. E isto a gente também está tendo prejuízo. Então, a pejotização, ela não é uma modernização das relações. Pelo contrário, ela retoma um modelo de relações que é do início da Revolução Industrial, que é o trabalhador sem garantias, que é o trabalhador sem direitos. Ela não revoluciona, ela não melhora, ela não moderniza. Quem vende essa ideia porque, obviamente, está interessado
interessado na precarização. Porque o que ela faz, na verdade, não é modernizar, é tornar mais arcaica a relação de trabalho na medida em que não estabelece as garantias. E aí a nossa preocupação é que o ministro relator Gilmar Mendes, que deveria inclusive se dar como impedido porque é empresário, além de ser ministro do Supremo, não poderia. E é da área de educação, inclusive, né? Ele tem um instituto que é da área de Sim, educação, o IDP aqui em o Brasília. IDP, não é? Nós sabemos qual é o pensamento de Gilmar Mendes. Dias atrás, ele, de algum modo, antecipa já o olhar dele sobre a questão, quando ele, numa entrevista, disse o seguinte: olha, a gente não pode mais olhar para a CLT como uma vaca sagrada. O que é que ele quer dizer com aquilo, né? A CLT não vai continuar existindo do modo como ela existiu nesses últimos 80 anos. A CLT, na visão dele, é arcaica. Moderno para ele é o trabalhador sem direitos. Então, ali a gente já tem um indicativo. Nós sabemos, por exemplo, que o glorioso Xandão, Uhum. importante neste processo de manutenção da democracia no Brasil, inegavelmente importante. Mas nas matérias que dizem respeito ao direito do trabalho, ele é um liberal. Em todas as matérias até hoje que ele participou, que ele precisou votar, relativas a direito do trabalho, ele foi contra o trabalhador. Ele foi a favor desse liberou geral. O ministro Luiz Fux, a mesma coisa. Né? Pior Nós que parece tivemos que a só sobra lá Fachin e o Dino. Os demais, Faquinho Dino, a Carmen Lúcia, talvez aqui e ali, mas basicamente a gente perde de lavada ali dentro. E esta é a nossa preocupação. Porque também o que está em jogo é a continuidade ou não da justiça do trabalho. Esse é um outro tema. Porque a pejotização, a rigor, desloca a competência da justiça do trabalho para a justiça comum. Porque vai trabalhar das relações, a partir da ideia de relações civis, é contrato. É contrato civil, vai para a justiça comum. Não vai para a justiça especializada, que é a justiça do trabalho. Só se, caindo na justiça comum, se o juiz entender que aquilo deve ser julgado pela justiça especializada, é que ele vai remeter para a justiça do trabalho. Mas até fora que isso, isso aconteça, e se acontecer, muitos julgamentos vão acontecer na esfera da justiça comum, pensando na lógica de contratos, sem compreender que muitas vezes o contrato ele é uma fraude. Ele, na verdade, mascara a relação de trabalho. Não é? Ele mascara os pressupostos da relação de trabalho. Então, muitos vão se perder na justiça comum, que não é especializada, julgando apenas a ideia de contrato, né, civil, entre empresa e empresa, e não entendendo entre empresa e trabalhador. E este é um outro grande risco, porque isso vem desde a reforma trabalhista, a ideia do esvaziamento da justiça do trabalho.